uma grande oportunidade. A gente vai saber de fato o que é um bonsai e principalmente se é verdade essa história que para você ter um bonsai em casa é muito difícil. É só para quem de fato entende muito do assunto. Mas para você começar a entender desse assunto, a gente recebe o Márcio Augusto Azevedo, que é cultivador de bonsai. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. E eu acho que a história já começa justamente com isso, com essa dificuldade inicial que as pessoas têm de achar que cultivar, que ter um bonsai em casa é muito difícil. Na verdade, assim, no Brasil, o cultivo de planta ornamental, dentro das residências, ele não é uma coisa difundida. Então, as pessoas não sabem que é legal e que é fácil cuidar de planta, né? O bonsai, ele tem uma limitação que é com relação à rega. Ele precisa ser regado diariamente. Esse, quer dizer, não é um inconveniente, mas é uma característica. Não tem jeito. Para quem quer ter um bonsai em casa. Quem quer ter uma planta e o vaso é pequeno, ele tem que regar todos os dias, praticamente todos os dias. Então, assim, no caso do bonsai, eu sempre falo, rega todos os dias que você não vai errar. Isso, na minha opinião, é o mais difícil. Apesar de ir lá só regar e deixar a água cair, ser fácil, mas dos 5 cuidados que tem com o bonsai, esse é o mais que eu acho mais difícil, porque requer disciplina, né? O mais difícil para mim é comprar um bonsai que de fato é um bonsai. Porque eu já comprei, aí a gente não pode ver uma promoçãozinha, né? Um rapaz que vende um bonsai é um precinho maravilhoso. Você vai e compra o bonsai, você cuida do danadinho, depois de uns 10 dias ele morre. Isso acontece muito. Quer dizer, não era um bonsai, era uma mudinha. Era uma mudinha e normalmente muda sem raiz. Então eu vou te explicar rápido. Assim, uma árvore grande, às vezes, solta na natureza 1 milhão de sementes para vingar 1 ou 2 árvores. Então, as mudas em si, elas não são fortes. Elas têm pouca raiz. Então, não é uma planta que você pode julgar forte. Então, assim, você comer bola com água, com uma muda, tipo, regar uma vez por dia. Se está 35 graus, você vai ter que regar 2 vezes por dia. Porque a terra vai secar muito mais rápido. Vai secar e ela não tem raiz para absorver. Uma planta já com 10 anos, ela tem um volume de raiz grande, um tronco grosso, onde ela reserva energia dentro do tronco e dos galhos. Então, ela é muito mais resistente. Mas aí, eu que sou leiga no assunto, vou comprar um bonsai. Como saber se não é uma mudinha transformada num bonsai ou se eu estou comprando um bonsai? Normalmente, as mudas têm o tronquinho muito fino. E o bonsai, a característica são esses troncos mais grossos, né? Isso, os troncos maiores, aí mais grossos, realmente já denunciam a idade do bonsai. E é mais seguro. Não adianta você comprar uma mudinha, depois vai se decepcionar, né? E aquele prazer que você pode ter por um capricho, uma economia besta mesmo, você não sabe, você pode fracassar e aí desanima. E aí é problemático mesmo. Você disse que são 5 pontos importantes para a gente. 5 cuidados, só isso. Quais só seriam? isso. Então, assim, primeiro é a rega. Então, Diária. Diária. Então, é colocar água por volta de todo o vasinho até sair por baixo. A quantidade certa de água é que a gente veja o excesso saindo. Exatamente. Tá. Saiu por baixo significa que toda a terra do vaso foi molhada. Tá. Até aquela camadinha lá no fundinho do vaso foi molhada. Onde a gente também tem uma concentração grande de raiz. De né? raiz. Tá. Então, aqui dentro está a boca da planta. É aqui que ela vai se hidratar e se alimentar. Tá. Tá? Tá bom. Segundo cuidado é a insolação. Quando a gente fala em bonsai, a gente está falando de árvores. E árvores só existem em ambientes externos. Então, todo bonsai necessita sol diretamente sobre as folhas. Mas um sol em qualquer horário ou um sol de preferência na parte da manhã ou fim de tarde? Olha, na verdade, depende da espécie. Tem árvores que você pode dar sol o dia inteiro, que são os pinheiros e as coníferas. Nós temos alguns exemplos aqui. Esse aqui é pinheiro? Esse aqui é um junípero. Mas é da mesma... Junípero? É da família dos pinheiros? Das coníferas. Bonito, né? É lindo, lindo. Você vê como ele está verdinho, ó. Quando ele fica sem sol, ele fica amarelado? Amarelado. Aqui nós temos uma. Ah, coitadinho. Olha aqui. Essa é uma planta que entrou lá no hospitalzinho e que estamos tentando salvar. Mas ela já está com o tronco danificado, né? Você vê essas folhas, ó. Aqui já secou, ela já perdeu. Aqui vai ter que cortar. Isso, se faltar sol direto, no caso do junípero, no mínimo 6 horas de sol. Tudo isso? Quem vive em apartamento pode ter um junípero? Não. Não, não dá. Então, é uma planta para quem mora em casa mesmo. Então, para ter uma planta dessa família, tem que ter um sol de pelo menos aí umas 6 horas por dia. Então, você estava perguntando aonde que eu compro um bonsai, como eu compro um bonsai. Sempre procure lojas especializadas.
Lojas que ofereçam guia de cuidados da planta que você está cuidando. De acordo com o ambiente que você tem. Que você tem. O mais importante, antes de comprar, você já vai com a ideia, ó, eu tenho 2 horas de sol. Existe alguma árvore que viva com 2 horas de sol e fique feliz? Existe um monte. Mas desde que a gente consiga ter essa tranquilidade de uma loja que a pessoa saiba te explicar. Tem que explicar isso. Tá. E tem que garantir isso também para você, tá? Então essa daqui é uma... Como você chama? Juníperos. Juníperos, certo. E esses são os juníperos dodói. Dodói, isso mesmo. Tem recuperação ou uma vez que chega num estágio de comprometimento tão grande aqui de tronco, já é mais difícil? Olha, a recuperação das coníferas em geral demora anos. Tá? Então, uma planta dessa para recuperar, a pessoa não tem paciência. Normalmente ela não vai acaba ter. Se desfazendo ela acaba se desfazendo, porque são anos para recuperar. Agora, se forem outras plantas, como ficus ou outro tipo de planta, sim. Essa daqui o que é? Essa é uma acerola. Né? Acerola? É. Mas ela está tão diferente? Tá, mas a folhinha dela é de acerola mesmo. Olha, que legal. Ela estava cheia de fruto, mas cheia, assim, é um fruto vermelho, umas bolinhas. Ela enche de fruto, é uma planta excelente também para quem quer cultivar bonsai. Mas também necessita de quanto tempo de sol? Umas 3, 4 horas. Aqui já é bem... Já não é tanto. A carmona, que é aquela primeira ali, ó. que linda. É bem linda. Nossa, pode que folha ver brilhante. É, folha brilhante. Ela dá muita florzinha, não sei se dá para ver umas florzinhas brancas. Ó. Essa 2 horas de sol. Que linda. 2 horas de sol já é o suficiente. Você vê, essa aqui a gente vai falar de doença, ó. Olha como ela já está com uma coloração diferente. Você falou da folha, nem parece a mesma nem parece, árvore. Nem achei que fosse. O tom né? de verde é outro, né? Outro. Insolação é errada. Alguma coisa está sendo feita errada aqui. Mas a gente percebe que está fazendo algo de errado com o bonsai em pouco tempo, porque também se eu não reparar, quer dizer, se de uma hora para outra ela ficar feia desse jeito, a recuperação, como você diz, é muito lenta. Sim, olha... Ela vai mostrando sinais? Sabe uma coisa negativa? Sabe essas mudinhas que você está falando? Sei. Normalmente são feitas de coníferas. As coníferas a gente não percebe. Se você mata uma conífera hoje, vamos supor que ficou 3 dias sem regar, já morreu o bonsai, né? Ela só vai começar a amarelar depois de 60 dias. É mesmo? Que nem essas árvores que a gente compra no Natal para enfeitar a casa, entendeu? Então é difícil você Então, no perceber. caso das coníferas, é difícil perceber. O resto das árvores, ela murcha. Se faltar água, murcha, muda a coloração e aí é bem mais fácil. Por isso que eu não aconselho conífera para quem vai se iniciar na arte bonsai. Eu posso ter qualquer árvore em bonsai? Bonsai, na verdade, é uma miniatura de uma árvore. Bonsai é uma técnica de cultivo de árvores em vasos. Então, qualquer árvore pode ser bonsai. Qualquer uma? Qualquer uma, qualquer espécie de árvore. Obviamente, aí a gente tem uma gama enorme. E a gente tem uma grande variedade, mas o principal é que a gente veja numa árvore pequenininha as mesmas características se aquela árvore tivesse seus 30, 40 metros, Muito né? bem, é isso mesmo. Porque assim, o legal do bonsai é que a gente pode fazer um desenho dele, é uma escultura viva. A gente que vai decidir qual que é a forma que ele vai ter. Você vai modelar Pode modelar. Sua árvore. Pode modelar. E aí ela pode ter vários estilos. Aqui a gente tem vários estilos. Ela mais caída para o lado, ela com um tronco sinuoso, ela com um tronco bem vertical. Você vai definindo o estilo do seu bonsai. Mas depois de quanto tempo? Ou esse é um procedimento que eu vou ter que fazer de tempo em tempo? Não, na verdade, uma boa loja de bonsai, ela já modelou algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente vê um tronco bem tortinho. Ó. O tronco já está bem modeladinho. Já está modeladinho. Aqui, então, o que a gente tem que fazer? Esse eu trouxe, lógico, para mostrar como é que se poda, que ele está completamente descabelado. Mas dá para ver que o tronco é bacana, que os galhos são grossos, olha. Então, esse tronco já simboliza a idade para o bonsai. Então, a gente olha, já vê uma árvore velha, uma miniatura de árvore velha. É verdade Isso que é legal. que a gente pode encontrar bonsais de mais de 100 anos? Tem. Tem um bonsai na Europa que ele tem 900 anos. 900 anos? 900 anos. Passa de geração a geração. Geração em geração. Tem mais de 2.000 anos a história do bonsai no mundo. Né? E esses bonsai mais velhos, eles têm uma história muito linda. Que, às vezes é um imperador do Japão que foi visitar um país e levou o bonsai. Nos Estados Unidos tem muito museu de bonsai.
que eles cultivam realmente, porque é de tradição, passa de pai para filho, é uma coisa que precisa ser cultivada com muito carinho, com muita técnica também, para que ele conserve a beleza dele. Então é uma arte assim muito bacana. É dedicação, que é o que a gente tem que ter na vida, né? Dedicação, é isso mesmo. Bom, volto já que tem 1000 perguntas para te fazer mesmo, porque falamos só de um dos pontos, não, o segundo ponto importante, que a gente deve pensar bem na hora de comprar um bonsai. Faltam uns outros. Bom, agora vamos te mostrar como de fato você deve proceder no momento que você já comprou um bonsai como este que o Márcio trouxe. Só que por um desleixo, você viajou, a planta cresceu demais e está na hora da poda, né? Esqueceu de podar. Então esse aqui já não se poda há vamos colocar aí uns 30 dias. Uns 30 dias. Mais ou menos. Então, crescimento, né? É, rápido mesmo. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa observar é, bom, a ferramenta. Né? A ferramenta precisa estar bem afiada. Pode ser qualquer tesoura, não precisa ser tesoura. Nada, tá? Então aqui tem galhos nascendo perto do tronco, a gente deve tirar, ó. Eu tenho que queimar a tesoura? Não, nada disso, nada disso. Ó, não precisa fazer nada de cicatrizante, nada quando o galho é fininho. Nem passar canela, né? Não precisa. Lembra que a gente falou que o bonsai é uma técnica de modelagem também? Então, aqui é bem claro o seguinte, esse bonsai ele já tem um tronco bem bonito. Tem. Tá? Ele tem uma altura mais ou menos definida, é essa daqui. Então a gente pode começar pela altura dele, ó, já tirando o excesso, ó. Tá. Olha, aqui é a altura máxima dele, ó. E eu começando por aqui, eu não corro risco de sair recortando mais do que devia, né? Exatamente. Tá. Agora aqui, bonsai não é bolinha, não é desenho a copa, não pode ser bolinha, ela tem que ser um pouco mais triangular. Então daqui, que é o ponto mais alto, a gente vai fazer um triângulo para cá. Tem que abrir. Tem que abrir. Então eu não posso cortar simplesmente elas aqui de qualquer jeito, vai ficar tudo fino. Não, porque se você fizer isso com frequência, ou seja, uma boa poda, ele com o tempo ele vai ficar cada vez mais bonito. Essa é a ideia, mais cheio e mais bonito. Tá. O ponto mais difícil para a árvore crescer são os galhos inferiores. Eles crescem mais lentamente? Existe uma regra dos vegetais que é a lei do ápice. O ponto que mais cresce em qualquer vegetal é o ponto mais alto. Não sabia. E aqui é o ponto mais difícil. Então, embaixo, se você puder, né, tenta alargar essa base do triângulo. Então eu não vou vir aqui cortar aqui para deixar uma bolinha, eu vou deixar mais compridinho. Um pouquinho mais. Que legal. Pouquinho mais. Então vamos lá, ó. Tô deixando um pouquinho mais para evoluir o desenho desse bonsai, ó. Para me dar a impressão que ele tá mais aberto ainda, né? Mais aberto. E já vou dar um estilo com isso, né? Ele vai ficar mais bacana, ó. É rapidinho, ó. Que legal, ó. Aqui também, eu vou deixar um pouquinho mais aberto, ó. Tá. E essa dica, independente de qual árvore que eu escolha para ter um bonsai? Independente de qual árvore. Sempre tem que ter ela no formato triangular. Sempre, sempre. Existem alguns estilos aí, se a pessoa quiser estudar um pouquinho mais de bonsai, existem alguns estilos bem interessantes. Né? De repente a pessoa quer um tronco mais caído, alguma coisa assim, mas são estilos que imitam a natureza. É só ficar de olho nessa mesma árvore já bem velha, a gente exatamente. O que tem no campo a gente vai transportar para o bonsai. Tá aqui, tá podadinho, ó. Olha lá que lindo, tá vendo? Adubo é importante, já que a gente tem uma quantidade pequena de terra, né? O adubo é o alimento do bonsai, tá? E adubar é uma coisa muito simples. Como que se aduba? Muita gente tem medo de adubar. Por quê? É porque a gente não sabe que adubo, tem adubo que mata a planta? O que mata a planta é um adubo químico, normalmente, colocado em excesso. Aliás, isso vale para tudo que a gente for falar hoje de produtos, a gente sempre tem que dosar. O bonsai tem um vaso muito pequenininho. Eu não posso colocar adubo demais. Se teu cachorro, o teu gato fizer xixi aqui dentro, tchau bonsai. Né? Então, assim, a gente tem que colocar pouco adubo, mas com frequência. Quanto? De quanto? Então, um vaso desse tamanho, uns 25, 30 centímetros, uma colher de sopa ou de torta de mamona ou de farinha de osso a cada 60 dias. Uma colher de sopa? Uma colher de sopa. E eu ponho num cantinho? Pode pôr num cantinho ou distribuir. Ou espalhado. Ou espalhar. Você pode espalhar pelo topo do vaso, pela superfície. Fala que torta de mamona tem ou farinha de osso, tem cheiro forte. Tem. Mas não tem mesmo. Não tem. A planta come isso e não tem jeito. Esse é o melhor adubo, porque aí não tem como errar
e intoxicar a planta. Os adubos químicos, que são vendidos assim, dilua uma tampinha em 1 litro de água. Tome mais cuidado. Porque se você colocar um pouco a mais, pode matar. Pode matar. Então, para o bonsai é bacana assim. Se está indicando uma tampinha para 1 litro de água, usa uma tampinha para 2 litros de água. Pelo menos você não corre o risco de matar. Não corre o risco. A gente tem uma outra ali atrás que está com um tronco bem parecido com o que você estava falando, com uma formação bonita, bem tortinha, tá vendo? Mas aqui também... mas isso é natural dessa planta. É diferente daquela outra, né? Você vê que lá secou o galho inteiro. E aqui não. Você vê que a poda essa também faz parte daquelas que a gente chama de coníferas, que é o junípero também, só que é um outro tipo de junípero. E também no formato triangular. Tem que fazer. Aqui tem que podar também, olha. A poda dele, para ficar sempre bem cheinho, é sempre tirando as pontinhas com o dedo, ó. Nem precisa tesoura, ó. Ah, com o dedo? Você vai tirando. Você vê que paciência que precisa ter, né? Mas é gostoso. Uma coisa, uma hora que você está sozinho, você pode ir tirando, fazendo isso, é uma higiene, você fica ótimo. Ali. E aí também tentar fazer o formato. O que sair muito, pode usar tesoura, os galhos grossos, mas sempre procurar aquela forminha triangular mesmo. Em relação às pragas que a gente pode ter no bonsai, sim. São muito diferentes das que a gente pode ter em outras plantas? Não. Família, basicamente a mesma coisa. Mesmas coisas. O que dá numa planta grande, vai dar no bonsai. Inclusive, se você tem outras plantas dentro de casa, cuidado. Doentes, Porque um ataque de pulgão numa planta grande é diferente de um ataque de pulgão num bonsai. Mesmo porque, voltando a lembrar, que você tem uma quantidade no bonsai reduzidíssima de tempo. Consequentemente, qualquer praga, qualquer doença atinge rápido. Para ele vai ser um gigante, né? Esse daqui, o que é? Que praga que é essa que a gente está vendo? É pulgão? Desculpa, te chutei. É um pulgão? Ali a gente tem ataque de pulgão e tem também fungo nas folhas. A gente pode ver que tem fungo nas folhas. Branquiçadinhos? Isso é de aranha, né? Esses não é aranha, aí é fungo mesmo. Parece teia de aranha. Parece teia de aranha. É um pó branco, na verdade, né? Que isso que realmente é característica do fungo. Eu tenho algumas plantas aí doentes. Aqui com fungo? Tem pra gente mostrar. Deixa eu ver, então. Olha, nesse aqui, ó, é um ligustrum. Ele tá com pozinho em cima da folha. Ele daqui por Deixa que eu tiro, meu amor. Eu ponho aqui. Porque assim a gente mostra ele melhor. Olha aqui, ó. Você vê que as folhas, como tá opaca, ó. Estão manchadinhas. Olha, essa planta é a mesma dessa. Olha a diferença da folha, ó. Se a gente colocar aqui do lado, você vai ver. Não parece que é a mesma. Tá vendo? Ela pegou um fungo. Cadê o fungo que você falou? O fungo é esse pozinho que fica em cima da folha. Que parece que ela tá sujinha, parece terra. Mas é fungo. É impressionante. Como que a gente mata esse fungo? Então, o fungo é melhor evitar do que procurar a gente colocar um veneno, porque os venenos que colocam veneno, ou fungicida que a gente coloca, eles são tóxicos. E esses fungicidas biológicos? Não, aí tudo bem. Existem fungicidas mais fracos. O problema é que, às vezes, a contaminação pode ser forte. Pode contaminar não só as folhas, mas as raízes também? Pode também. Pode também, mas assim, o melhor é evitar o fungo. E como você evita? Sempre deixar a planta limpa. Uma coisa que as pessoas não fazem em casa é pegar a planta e dar uma boa esguichada ou lavada nas plantas. Às vezes, as folhas, às vezes não, a gente mora numa cidade poluidérrima. Né? Então a folha está respirando, ela aspira o ar e com ela vai a sujeira. Então às vezes você tem uma planta no seu apartamento e nunca lavou. Eu lavo então com a mangueira. Vai ter que lavar ou com mangueira. Com delicadeza. Você vai ter o dedo na mangueira e colocar perto para arrancar todas as folhas. Né? Vou falar mais uma. No caso do bonsai, você pode até segurar bem o tronquinho e jatear forte. No caso do bonsai, que não tem problema. No caso de plantas mais delicadas, que as folhas são mais delicadas, o que a gente pode fazer é ter um pincel daqueles que parece cabelinho, o mais suave possível. E eu tiro o pozinho. Tapar a terra, né? Para não cair nenhum produto na terra e lavar a planta, se quiser, até com um pouquinho de detergente na água. Aquela história de usar sabão de coco diluído em água, dar uma pulverizada para proteger. Não, melhor não. Precisa, né? Melhor não. Não Quer precisa. dizer que protege as folhas e o tronquinho? Não, óleo, existem alguns óleos, os óleos vegetais, eles protegem um pouco a planta. Aqueles
tem no limpa-folhas? É, esse tipo de coisa. Eles protegem sim, mas o melhor de tudo é a gente estar sempre esperto. De olho, né? De olho para ver que não tenha problema no bonsai. A Patrícia mandou um e-mail para a gente perguntando o seguinte: dá para plantar uma semente de alguma árvore para transformar no bonsai? Sim. O processo é demorado? Muito demorado, muito Seus demorado. netos vão Na pro bonsai? verdade, é assim, as pessoas têm essa tendência, tá? De querer fazer o bonsai em casa. Lógico, vai ficar mais barato, Sim, é. muito mais fácil. Só que não tem a técnica, né, dos produtores de bonsai e a paciência. Porque um bonsai, para ficar bacana assim, vai demorar uns 15, 20 anos. Esse aqui tem quantos anos? Tem uns 18 anos, mais ou O menos. mais antigo que você tem aqui? É aquele Aqui primeiro? É aquele primeiro, aquela carmona da folha bem brilhante ali, que tem mais ou menos uns 30 anos. 30 anos? É, mais ou menos isso. Mas olha o tronco, gente. Os Uma meninos vão ter que belezinha. abaixar pra gente ver o tronco. Porque não vai ter... Amor, eu posso tentar virar, deixa eu ver. Ah, não é mais fácil chegar aqui. Olha, o tronco a gente vê, parece de uma árvore grande mesmo. Olha, até com as raízes externas, Então, né? veja aquela como o estilo é diferente. legal, tá Olha, do ele é lado, mais ó. caído para um lado. Aquilo que eu falei de desenho de árvore, olha que bacana. Linda, né? É, Quer bem dizer, bacana. gente, não dá. Eu também sou adepta do faça você mesmo, mas tem coisa que não dá pra gente fazer. A gente tem que saber a limitação de cada um também, E né? de repente pode começar com uma planta um pouco mais velha, tipo uns 5, 10 anos. Não precisa ser uma planta de 30, 40 Não anos, precisa, né? não Tá. precisa. Então, o que ela está perguntando, tem razão, lógico, é bacana você começar da semente e, de repente, se a pessoa quiser começar da semente, o único conselho que eu dou, não coloque em vasos pequenos. Compre aqueles vasos plásticos altos, maiores, porque aí a planta vai se desenvolver com mais velocidade. E continue podando como bonsai, que ela vai engrossar, um dia ela vai engrossar. Fica mais fácil pra gente cultivar ela também numa quantidade maior de terra. De terra, né? A Solange pergunta o seguinte: ganhei uma romanceira no vaso e quero saber quanto ao sol, se ela precisa de muito sol por dia. A romã, para dar fruto, ela precisa da flor. A flor, ela é estimulada pela insolação. Então, a romã precisa umas 5 horas de sol. Pelo menos. Pelo menos umas 5 horas Ela de disse sol. que os galhos estão bem fininhos, se isso é normal. É normal, da romã é Normal. normal. Tá? A romã bacana é aquela romã cheia de folha. Tá. Então, ela precisa estar bem cheinha e em dezembro tem que dar fruto. Tá, em dezembro? Tem que dar fruto. Qual que é a romanceira que você falou? Aquela primeira, né? Não, aquela é a acerola. Eu A não romã trouxe você não romã, não estava muito bonita. Ah, mas essas estão lindas. Bom, claro que para a gente entender um pouco mais sobre bonsai, a gente vai ter que receber a visita, olha que beleza, do Márcio mais vezes, porque esse é um assunto extremamente amplo, por incrível que pareça, a gente não falou de todas as doenças ainda, e são muitos os cuidados, mas com o que já foi dito, você vai conseguir já cultivar o seu bonsai com perfeição, principalmente ficando atento onde você vai comprá-lo, tempo certo de sol de acordo com a árvore, com o estilo de árvore, com o tipo de árvore que você escolheu e também ficar de olho quanto à limpeza e ao aparecimento de qualquer praga, qualquer doença, o quanto antes a gente cuidar melhor, né? Melhor. Você tem cursos que ensinam as pessoas a cuidar Tem de sim, bonsai? tem curso e o mais bacana é assim, para cuidar de bonsai não precisa fazer curso nenhum. Ah, Tá? é. Os cuidados são simples, tem a minha homepage, O pessoal pode acessar. que pode acessar e que tem muita coisa para ler ali. Olha, o site é o www.bonsai, K-A-I no final, bonsaicai.com.br. É isso aí. Repetindo, bonsaicai, tudo junto, cai com K, hein? .com.br, lá você vai ter outras dicas também. Queria agradecer sua participação, Obrigado. adorei. Espero que você volte outras tantas vezes. Obrigado. Viu? Muito legal. E é tão bonito, né? A gente tem uma mini árvore dessa dentro de casa. Já pensou na sua mesa? Uma mesa de uma sala, um bonsai desse?